Então, mais uma vez, boa tarde. Nós já fizemos aqui a nossa oração inicial e hoje nós vamos estudar, nós vamos continuar estudando, né? Assim, nós estamos aqui na questão 114 do Livro dos Espíritos e nós vamos começar a estudar, assim, a progressão dos espíritos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí, acho que vocês já estão vendo aqui minha tela, né? Então, essa questão 114, Kardec pergunta, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E é uma coisa que nós sabemos, né? Que nesse processo de evolução são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Para nós parece uma coisa assim tão trivial isso, né? Assim, acho que todo espírita tem isso como uma verdade mesmo, né? Que não existem privilégios no mundo espiritual, não existem anjos que já nasceram puros, nem demônios que vão ficar eternamente no mal, né? Somos todos seres que saímos simples e ignorantes das mãos de Deus, e por mais perverso que seja alguém, esse alguém vai acabar chegando onde Deus quer que ele chegue, porque a evolução é uma lei, né? E a questão 115 é exatamente isso que ele fala, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. E aí ele fala assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo caminho da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí eu grifei isso daqui que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, vamos ver quem chegou aqui. Boa tarde, Mara, como vai? Nós estamos falando aqui desse processo de evolução dos espíritos, né? E eu grifei essa frase aqui: é na perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade. Quer dizer, parece que Deus quer que a gente seja feliz, mesmo que a gente não queira, né? Porque, será, assim, por que será que só através da perfeição é que a gente vai ser feliz, né? A gente não poderia ser feliz do jeito que a gente está aqui mesmo? O que vocês acham? Assim, por que existe? Ai, que bom, o Benedito. Oi, bem, tudo bem por aí? Que bom que você pode participar um pouquinho aqui. O Benedito hoje está com um compromisso e não vai poder participar, pelo menos talvez tenha que sair, mas que bom que deu certo de você chegar aqui um pouquinho. Então, assim, a gente está falando que só através, nesta perfeição, na perfeição que os espíritos vão chegar, é que eles vão encontrar a pura e eterna felicidade. Então, assim, a gente só consegue ser feliz quando a gente é perfeito. Será que isso como é que isso funciona, né? Assim, por que a gente não consegue ser feliz sendo imperfeito? Será que
que a felicidade, né? Por que a felicidade mora na perfeição? Você gostaria, José, de abrir essa conversa? Ah, sim. É que a felicidade ainda interpretamos ela quando nós temos à nossa frente as paixões, né? Nós achamos que a felicidade está nas coisas materiais. E essa felicidade que está falando aí não é nas coisas materiais, né? É a verdadeira felicidade da evolução espiritual no qual nós chegaremos. Mas isso não significa que nós não temos relâmpagos de felicidade nessa encarnação, né? De vez em quando aí vem uns lances de felicidade, tipo assim, você faz uma caridade, vem aquela emoção gostosa, né? Aquela sensação de que você fez algo bom, até o seu organismo agradece. Isso é um relâmpago de felicidade. Então, a verdadeira felicidade é a felicidade do espírito para as coisas morais, e não a felicidade que hoje ainda entendemos, que é a felicidade que nós temos pelas paixões e coisas materiais. Mãe, será que dá para a gente ser feliz num mundo de provas e expiações? Será que é possível a gente ser feliz nesse mundo? Eu acho que a nossa felicidade aqui é sempre muito relativa, né? A gente até ouve dizer, é comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, esse não é o mundo de felicidade, a felicidade aqui é momentânea, né? Nós passamos por momentos felizes. Agora, nós só atingiremos a felicidade completa, ele diz aqui, quando atingirmos a perfeição. E por quê? Porque com a perfeição, nós já não teremos mais esses vícios, esses defeitos que nos trazem as consequências, né? As consequências negativas quando os nossos atos são negativos. Então, nós vamos entendendo tudo isso, e o entendimento nos liberta, né? Quem foi que falou? Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós atingirmos a nossa perfeição, nós vamos saber tudo o que nós não sabemos hoje. O porquê tanta disparidade de caracteres, né? Por que tanto sofrimento, por que tantas doenças? E nós vamos entendendo isso, então nós seremos felizes com essa nova informação. Eu imagino que seja isso, né? Eu acho que tanto você quanto o José resumiram muito bem isso, né? Que a gente tem relâmpagos de felicidade, que a felicidade ela só vai ser atingida à medida que a gente for evoluindo, né? Porque tem uma coisa que eu vi muito interessante, que é isso aqui, ó. Veja, os castigos que não nos deixam ser felizes, né? Qual é o castigo do avarento? Qual que é, pai, o castigo do avarento? O castigo do avarento é perder tudo que ele tem. É verdade. Porque se ele anseia ter tudo para ele, e quando ele desencarna, ele chega do lado de lá e fala: agora você vai voltar e ficar sem nada, para você aprender a se desgarrar dessas coisas. E aí o camarada vem viver uma vida de miséria, de sofrimento, porque ele é muito ganancioso, ele quer tudo para ele. Né? Às vezes não precisa nem voltar, né? Às vezes no mundo espiritual ele já está numa situação tão ruim que ele já perdeu tudo que ele tem, né? Então, Exatamente. o castigo do avarento é, de fato, a perda do dinheiro, das posses, né? Ou seja, se ele não é avarento, ele não vai sofrer por causa disso, né? E aí, tia Florinda, qual que é o castigo do egoísta? Como é que o egoísta sofre? Então, Elaine, é assim, o egoísta, ele é tão egoísta que ele não chega a dar nenhum sorriso para a pessoa. Exatamente.
ele é tão egoísta que ele só pensa nele, Pensa no nele. egoísmo dele, né? Então, ele acha que só ele pode, só ele manda e os outros que se danem. Então, é assim o egoísta. Ele, quanto mais ele, né? Quanto mais tem, mais acha, mais ele quer, né? Exatamente. E aí é um castigo para ele ser obrigado a dividir. É exatamente isso que a senhora falou. Ele quer tudo para si. Então, assim, a hora que ele tem que dividir, ele sofre, né? A hora que ele tem que encarar assim, que ele não é a última bolacha do pacote, ele sofre, né? E aí por aí vai, né? Qual que é o castigo do invejoso? Quem que gostaria de falar? Benedito, qual que é o castigo do invejoso? Hoje eu não posso falar. Eu estou num ambiente aqui que eu não Ah, tenho condições de falar. Vou contar com a compreensão de vocês. então tá bom. Mas aí o castigo do invejoso, Mara, você quer falar qual que é o castigo do invejoso? Alguém aí abre o microfone e me ajuda aqui. Qual que é o castigo do invejoso? Eu entendo que o invejoso sofre por demais quando vê as pessoas felizes, quando vê as pessoas tendo sucesso nas suas realizações e ele não consegue atingir aquele sucesso que o outro tem. Então, isso dói para ele sofre com isso. Isso é um castigo também. Exatamente, exatamente. Então, ver alguém com uma aquisição nova é um castigo para o invejoso. Da mesma forma que o castigo do orgulhoso é perceber que ele não é tão importante assim, né? O egoísta e o orgulhoso, eles são assim, eles caminham bem parecidos, assim, né? Porque eles se acham muito superiores e querem tudo para si, né? O castigo do ciumento. Qual que é, mãe? O castigo do ciumento. Ah, eu acho que é bem triste a pessoa que é ciumenta, né? Ela A pessoa sofre, né? ciumenta, ela tem... primeiro, ela tem muito baixa estima, né? Então, ela acha que o outro é melhor que ela, e ela quer ser igual ao outro, mas ela não é, e ela tem ciúme de tudo que o outro tem. Se o outro tem uma casa bonita, ela também quer ter, e porque ela não pode, devido às condições financeiras dela, então ela fica morrendo de ciúmes, E e ciúme de uma pessoa, então, não? no caso, então é isso, é um sofrimento muito grande Ah, às e é vezes. um castigo. Mas eu gostaria primeiro de esclarecer aqui uma coisa que eu acho muito importante sobre o castigo. Quando a gente fala castigo, a gente logo imagina que Deus está mandando aquele castigo para nos punir, né? Então ele teria assim esse sentimento de vingança, né? De vingança que o ser humano tem. E a gente sabe que Deus não tem desses sentimentos, né? Mas aí, então, a pessoa me pergunta, mas como? A gente vê pessoas ruins sendo castigadas, não é que Deus castigou, apontou para aquela pessoa, falou, você vai sofrer isso porque você fez aquilo. Mas Deus, na sua perfeição, ele deixou o mundo assentado em leis tão maravilhosas e tão perfeitas que a reação de cada ação nossa já está implícita nessas leis e vem naturalmente a nós. Exato. Então, que ninguém pense, vou castigo, Deus está distribuindo castigo. Deus não castiga nem premia ninguém. Isso não são minhas palavras, são palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem É isso, dúvida. querida. Exatamente, porque olha só, por isso aqui a gente percebe que é a própria pessoa que se castiga. O castigo do ciumento é não conseguir dominar aquele a quem julga amar, né? No caso de uma pessoa, assim, olha quanto sofre uma pessoa ciumenta. Ela acha, assim, que é um sofrimento, que Deus está mandando um sofrimento para ela, quando na verdade é ela própria
que tá sendo, né, vítima dos seus erros, né? O castigo do ignorante é perceber o quanto lhe falta para aprender, o castigo do vaidoso é ver seu corpo envelhecendo, e por aí vai. Ou seja, quando a gente se livrar de todas essas coisas, e como falou minha mãe, assim, a gente se adequar às leis de Deus, é quando nós vamos ser felizes, porque olha que delícia, gente. É você não ser apegado, é você não sofrer quando perde alguma coisa, é você não se achar a última bolacha do pacote, então é você não ficar botando coisa na sua cabeça, que, porque fulano me olhou feio, que, né? Quando a gente descomplica a vida, quando a gente leva a vida de uma forma descomplicada, de uma forma assim, que é condizente com as leis de Deus, a vida fica muito leve, né? Então, quem é que castiga a gente? É a gente mesmo, né? Através dos nossos defeitos. Então, aquela coisa de que a gente só vai ser feliz quando a gente for perfeito, é uma coisa, assim, muito sábia, né? Imagina, assim, quando você se livrar de todas essas coisas, né? E conseguir viver de uma forma assim, sem materialismo, sem inveja, sem orgulho, sem egoísmo, com certeza há de ser muito legal, né? A gente está bem longe disso ainda, mas é um caminho, né? É um caminho. Então, só a perfeição nos fará felizes, porque nos libertará dessas tristezas decorrentes de nossas próprias falhas morais, né? E aí, quem que pediu aqui? José, fale, querido. Não, doutor, estou levantando a mão aqui, porque o doutor Benedito levantou a mão, e talvez ele está na situação que ele possa falar. Então tá, então fale bem. Pois é, eu pedi para falar, para dizer que eu vou sair da reunião. Eu vou precisar me despedir de vocês agora. Gostei muito de participar esse pouco que eu pude. Desejo a todos uma boa reunião e até semana que vem. É semana que vem, depois você vê a gravação. Sim, vejo sim. Um abraço. Tchau, boa viagem. Tchau. Então, na verdade, a gente está nesse ponto aqui, né? E, Mara, você gostaria de falar alguma coisa, Mara? Você prefere só ouvir? Estou só ouvindo, querida. Então, E muito. Estou adorando as definições aí. Beleza. Você é muito bem-vinda, muito querida, viu? Muito bem. Então, vamos passar aqui para o próximo, né? Então, aí assim, bom, e na questão 116, Kardec pergunta assim: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Será, José, que existe esse tipo de coisa, assim? Será que um espírito que não queira evoluir, ele consegue ficar sem evoluir? Não tem como. Ele pode estar na zona mais inferior aí, no centro da Terra aí, que a evolução dele vai acontecer. E tanto que, para isso, quem lê o livro Ação e Reação, vai ver que dentro dessas zonas inferiores tem colônias espirituais para ajudar esses espíritos na sua evolução. Assim que alguém lá sente alguma coisinha dele de mudança, eles fazem lá um exercício, leva para essa colônia e começa um tratamento para que haja evolução. Então, ninguém vai ficar numa zona inferior sem evoluir. Agora, é isso mesmo, José, obrigada. Mas tem espíritos que são muito rebeldes, né? Espíritos, assim, eu já li, não vou lembrar onde agora, mas eu já li que existem ainda espíritos que vieram rebelados de capela, que são gênios, assim, são espíritos inteligentíssimos, mas extremamente ignorantes do ponto de vista moral, que eles vivem em furnas, assim, eles não quiseram se adequar
a esse mundo, que eles tiveram que sair de lá e vir para cá, né, numa fase assim que o planeta Terra estava muito assim, começando ainda, né? Estava nos seus primórdios da humanidade, e eles não conseguiram atingir o ponto que Jesus queria que eles atingissem, e eles estão sendo degradados. Olha só, eles passaram por aqui e estão indo embora, né? Como que a lei da evolução consegue obrigar esses espíritos? Porque eles são tão inteligentes, eles conseguem escapar da reencarnação, assim, olha só, gente, eles vieram de Capela. O ser humano tem mais de 6 milhões de anos, né, que nós estamos aqui na nossa marcha evolutiva nesse planeta, né? Faz 6 milhões de anos que eles estão fugindo da lei da evolução. Como será que chega uma hora assim que não pode mais, né? Como que acontece isso? Fale, mãe. Eu li um livro, não me lembro também o nome do livro, mas que eles não conseguem fugir assim indefinidamente da reencarnação. Até porque, se ele ficar muito, muito, muito tempo sem reencarnar, ele vai perdendo a forma perispiritual dele, né? Sim. Ele vai se tornando assim uma semente, né? Uma coisa assim que é do vir a ser quando ele reencarnar. Então ele tem necessidade de reencarnar. Aí então somente quando ele se vê nessa possibilidade de perder até a sua forma perispiritual, é que ele consente em reencarnar e fica, inclusive, procurando, assim, alguém para fornecer para ele a reencarnação. Mas esses espíritos são tão trevosos que eles já deixam lá no mundo espiritual um grupo de espíritos também do mal, que é para orientá-lo desde os primeiros momentos que ele está encarnado. É um livro muito interessante, eu vou tentar lembrar o nome dele para falar para vocês. Gostaria de ler também. Não, eu já li alguma coisa, mas não lembro assim, exatamente dessa forma. Assim. Vocês já ouviram falar num negócio chamado segunda morte? Alguém já ouviu falar disso? Desse termo? Quem já ouviu falar, abre o microfone aí e explica para a gente o que é. Segunda morte. Milene, eu já li também sobre a segunda morte. Uhum. O que a senhora leu, tia? Eu acho que seria assim, o espírito, ele se confunde que ele já está desencarnado, então ele leva aquele choque que também ele pensa que ele morreu, mas já é a segunda morte dele. Eu não me lembro o que eu li, mas o que eu entendo é isso. Sei. Alguém lembra mais de alguma coisa desse termo segunda morte? Alguém já ouviu falar disso, além da tia Florinda? Fale, mãe, você já ouviu falar disso? Já, inclusive, tem até um livro que chama A Segunda Morte. Né? Acontece que o espírito, às vezes não sempre, que ele progride, ele evolui muito, 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 e não tem mais necessidade de reencarnar, então ele não tem mais necessidade de ter o perispírito. Uhum. Então, ele se submete a uma operação magnética lá, faz uma reunião com espíritos de muita luz lá, e ele perde o perispírito dele, né? Então, ele fica impossibilitado de reencarnar novamente, porque para reencarnar a necessidade de que haja o perispírito, porque o perispírito é o molde, né? É o modelo onde vai ser desenvolvido o corpo físico dele, né? Através do perispírito. E ainda há a segunda morte no sentido inverso, né? A pessoa desencarna, né? Com desejo de vingança, ou sei lá,
que vício qualquer, e ele fica só pensando naquilo, desejando se vingar e tal, e ele vai vivendo só da vida mental dele, de forma a ele se tornar um ovoide, como se ele tivesse morrido de novo. Ele se transformou num ovoide que só tem a mente dele. Isso. Funcionando, mais nada. Então, eu não sei se tem alguma outra coisa ou alguém que queira falar mais a respeito. O que eu li, o que eu sei da segunda morte é isso. Você já ouviu, José, esse termo, a segunda morte? Não, eu já li muito por alto, mas eu não vou opinar, porque esse assunto eu não estou por dentro mesmo. É mais ou menos isso mesmo que minha mãe falou, assim, existe a segunda morte para cima e a segunda morte para baixo. É um termo, né? Assim, na verdade, é uma forma de expressar, né? Mas o mais importante não é o termo em si, é a gente entender o processo, né? Então, um espírito muito evoluído, quando ele vai deixar aquele plano de vida que ele está, e ele vai para algum outro planeta muito mais evoluído, vocês sabem que o perispírito ele é formado com substâncias auridas da própria atmosfera espiritual do planeta. Então, aquele perispírito, ele não vai servir um perispírito do plano terráqueo, ele não vai ser viável para um espírito que está de mudança para Júpiter, por exemplo, que é um planeta muito mais evoluído, com seres muito mais evoluídos do que a gente, né? Então, realmente, assim, na verdade, esse livro, A Segunda Morte, ele conta, se eu não me engano, foi de Platão ou de Sócrates mesmo, que eles já estavam, ele estava num plano assim tão evoluído, eles fazem uma reunião que é uma reunião festiva. Então, assim, é uma coisa para se despedir daquele espírito que ganhou uma etapa a mais na sua evolução. Ele deixa aquele perispírito é matéria, né? A gente tem que lembrar que o perispírito é matéria. Então, o perispírito, de alguma forma, ele morre, né? Entre aspas, assim, não é uma morte como é do corpo físico, mas aquele perispírito, ele não serve mais para o corpo, para aquele espírito, e ele deixa aquele perispírito numa reunião, numa homenagem que os seus amigos fazem, e ele vai, então, para outro plano, ele vai ter um outro perispírito muito mais leve, muito mais adequado para aquele mundo que ele está se mudando. Então, essa é, entre aspas, aí, a segunda morte para cima. E tem, como minha mãe falou, a segunda morte para baixo, que essa sim é muito mais sofrida para o espírito. Por quê? Realmente, assim, o perispírito, como ele é matéria, ele se desgasta. Não é um desgaste como o do corpo, mas ele se desgasta. Então, mesmo esses espíritos extremamente teimosos, extremamente ignorantes do ponto de vista moral, eles não querem reencarnar, porque eles sabem que se eles reencarnarem, é muito provável que a lei divina vá cercear o livre-arbítrio deles, e eles não têm limites, né? Sabe aquelas pessoas que não têm limite? Então, assim, esses espíritos, eles não têm limites, eles acham que eles podem dominar a Terra, eles têm a pretensão, esses grandes espíritos extremamente trevosos, eles têm a pretensão de ser melhores do que o Cristo. Eles são os verdadeiros anticristos, né? Porque eles querem dominar o planeta, eles querem dominar através de tudo isso que a gente vê. Veja, assim, tudo isso que nós vemos de horror que acontece no nosso dia a dia, isso, de uma certa forma, é planejado antes no mundo espiritual, não tenham dúvida, uma guerra, uma discórdia tamanha como essa que nós tivemos aí recentemente aqui no Brasil, tudo isso
é planejado no mundo inferior, né? Por esses espíritos altamente ignorantes, eles fazem com que as pessoas briguem, fazem com que as pessoas se desentendam, fazem com que as pessoas guerreiem. Claro que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e têm a sua responsabilidade, é óbvio, ninguém vai achar que não tem responsabilidade porque isso foi um planejamento das trevas, né? Deus permite isso, porque é uma forma também da gente aprender, né? Na medida em que a gente luta contra esses instintos, contra essa tendência, né, melhor falando, de brigar, de guerrear, de insultar, enfim, né? Na medida que a gente vai se opondo a isso, a gente também vai melhorando e vai evoluindo. Então, na verdade, Deus permite que exista esse tipo de coisa. Só que, assim, esses espíritos, de tanto que eles vivem, né, de tanto que eles evitam reencarnar, eles vão ficando desgastados. Então, como eles são muito inteligentes, acontece isso, né, que minha mãe falou, assim, eles começam, depois de um ponto, eles próprios procurarem um lugar para eles nascerem, e eles querem nascer no pior meio possível, né? Eles querem nascer fruto de alguém que não vai lhes dar nenhuma educação moral, eles não têm nem sintonia com pessoas do bem, né? Porém, Deus, que é toda inteligência, ele sabe que se a pessoa está aqui, de alguma forma, ela vai aprender, né? Vai aparecer alguém na vida dele, nem que ele caminhe 1 milímetro, mas é possível que em algum momento na reencarnação dele, ele melhore, né? Só que assim, se ele realmente não quiser reencarnar, porque esses espíritos ainda, eles procuram reencarnar antes dessa deterioração enorme do perispírito deles, né? Mas vamos supor que tem algum espírito que não quer, eles vão perdendo a forma e eles vão se transformando em ovoides. E isso vai fazendo, isso é uma coisa extremamente dolorosa para o espírito, e isso não consegue ser resolvido no plano espiritual. Esses espíritos, para eles voltarem à forma humana, eles necessariamente precisam reencarnar. Então, assim, à medida que eles vão perdendo a forma e eles vão ficando sem o corpo perispiritual, e isso é conhecido também por segunda morte. É como se eles tivessem morrido, como se os seus perispíritos tivessem morrido. Porque o perispírito, ele é matéria também. Então, se ele fica milhões, bilhões de anos sem reencarnar, ele nem consegue ficar bilhões de anos, mas ele consegue ficar milhões de anos sem reencarnar, o perispírito vai atrofiando. Então, isso é uma forma que Deus encontrou, né, na sua superinteligência infinita, de obrigar os espíritos a evoluírem. Olha, eu sinto muito, você não quer, você é teimoso, eu sei que você não quer, mas se você não se submeter às leis divinas, leis que são imutáveis, leis que são perfeitas, você vai perder a sua forma, e não vai ter outro jeito, você vai acabar virando um ovo, né, e vai ter que reencarnar de qualquer forma, né? Então, é isso que se chama de segunda morte. E claro que esses espíritos, né, que são muito rebeldes, a hora que eles reencarnam de alguma forma, eles de novo passam por esse processo de reestruturação do perispírito e encontram uma outra, vamos dizer assim, chance, né? Por isso que, assim, claro que a gente quer que esses espíritos reencarnem, que eles possam viver, que eles possam ter uma chance, mas mesmo esses espíritos, assim, que acabam sendo, infelizmente, né, assim, abortados por algum
de alguma forma, é muito ruim para eles isso, mas, de alguma forma, eles aproveitam, ainda que seja, assim, de uma forma muito traumática, porque alguma coisa eles vão agregar a esse perispírito que tá, assim, totalmente gasto. Ficou claro isso? Assim, alguém tem alguma dúvida disso? Se tiver, abre o microfone e fala aí, por favor. Oi, filha, ficou claro, sim. Eu só queria falar algo que me ocorreu agora. A reencarnação, nesses casos, eu imagino que aconteça como uma correnteza de um rio. Quando nós reencarnamos na Terra, nós somos obrigados a evoluir, ainda que não queiramos, porque a Terra nos oferece uma infinidade de oportunidades para essa evolução. E quando a gente não procura essa evolução, a Terra nos obriga pelas condições dela. Então, seria mais ou menos como um rio onde a gente tem que se submeter, entra no rio e a correnteza nos arrasta e nos leva para um rio maior, daquele rio maior para outro rio, até chegar no mar, né? Então, não tem como fugir dessa evolução em direção ao mar. Vamos dizer, a correnteza nos obriga a evoluir. Ainda que, no curso dessa viagem, a gente pare numa curva do rio lá, porque a correnteza nos levou lá para um canto, mas chega uma hora que vê um volume maior de água e nos põe de volta outra vez naquela correnteza maior. Então, não dá para fugir, é uma evolução obrigatória. Exatamente. Olha, eu gostei muito dessa comparação. Eu acho que essa comparação é muito legal. Porque assim, quando a gente pensa na nossa vida ou na vida aqui no planeta, né, todas as encarnações, elas são sublimes, são divinas, porque elas fazem com que o indivíduo caia nesse rio e vá para frente, né? Claro que, assim, espíritos que já têm alguma diferenciação espiritual, né? Vocês leram todos aí a reencarnação do Segismundo, né? No livro... Eu sempre confundo, eu não sei se é o Obreiros ou Missionários, acho que é o Missionários da Luz, né? Num dos livros de André Luiz, ele conta, né, esse processo reencarnatório. Uma pessoa normal, né, assim, não era um ser, um missionário, assim, mas era um espírito que já tinha alguma diferenciação, era um trabalhador espiritual, então foi todo um planejamento para ele reencarnar, né? Agora, existem muitos espíritos que para eles basta reencarnar, né? Existe um planejamento, sim, existe todo um cuidado da espiritualidade, mas não é uma coisa detalhada assim. Por quê? Porque a espiritualidade sabe que espíritos que são muito primários, basta que eles reencarnem e a vida vai fazer com que eles vão para frente, né? É a correnteza, né? Então, existe aqueles que entram no rio com barco, que entram no rio para pescar, que entram no rio com uma missão, e existe aqueles que vão, e quando vêm eles estão melhores no final da sua encarnação do que quando entraram lá, né? Fale, tia. Então, Elaine, nessa passagem de transição que estamos, Deus deu a chance para todos os espíritos, assim como você diz, até monstros, sim, encarnarem. Está dando a última chance para eles encarnarem e aprender, evoluir também, né? Exatamente. E é isso. Esse mundo de transição, Deus deu essa ordem para eles virem pela última chamada, para eles aprenderem, né, o bem
a evolução, né? É assim que eu penso. Exatamente, tia, exatamente isso. Porque dá a impressão que a gente fala assim, nossa, mas o mundo tá um horror, né? Tanta coisa ruim acontecendo, mas a gente tem que ver que todos esses espíritos das trevas, do umbral, eles estão sendo obrigados a vir para a crosta, né? Eles estão sendo obrigados a deixar as suas cavernas, as suas... né, aquele mundo, né, trevoso, e estão sendo obrigados a reencarnar, porque é uma chance que eles estão tendo. Uma chance. Assim, é o último minuto do jogo, né? Assim, olha, a última chamada, né? É verdade. Então, obrigada, velho. Exatamente isso, exatamente. Mas então, é tudo isso mesmo que vocês falaram aí, né? Que assim, os espíritos, como falou o José, não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Qual é a família que manda um filho embora, né, de casa, fala assim, nunca mais quero te ver, né? É uma coisa assim que, por mais que a gente pense que aquele filho vá ter problemas, e um filho drogado, um filho problemático, mas assim, a mãe, o pai o amam, né? Assim, é uma coisa assim que a gente vê nas sessões de desobsessão, né? A gente vê espíritos altamente perversos, assim, que já estão no ponto ali no ponto da virada deles, e quem é que está ali do lado? Geralmente é alguém que o ama muito e que esperou milhares de anos, centenas de anos, para que ele fosse transformado, né? Então, imagina, Deus nunca vai deixar um filho eternamente no inferno, entre aspas, né? Então, todos nós um dia seremos espíritos perfeitos, né? E aí, essa coisa da segunda morte a gente já conversou, mas assim, isso que nós falamos da segunda morte, então, né? Será que o espírito, ele degenera? Essa ovoidização do espírito, ele é uma degeneração? Será que o espírito retrograda, José? Fale alguma coisa sobre isso para a gente. Não, o espírito não retrograda jamais. O seu conhecimento, até onde o ponto que ele adquiriu, ele não vai regredir. Ele pode ir, por exemplo, nós estamos passando agora de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Ele, devido não ter condições para ir no mundo de regeneração, ele pode voltar para um início de mundo de provas e expiações, mas isso não significa que ele regrediu espiritualmente. Quer dizer, mesmo esse processo de ovoidização, dessa segunda morte, entre aspas, aí, ela não significa que o espírito tenha regredido, né? O que ele aprendeu, né? Só que, às vezes, ele não aprende, né? Não é que ele retrograda, ele não aprendeu. E aí, o perispírito é que vai degenerando. Ele, enquanto espírito, como o José falou, ele nunca vai retrogradar, né? Então, é isso que eles falam aqui, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, com o conhecimento que daí lhe veio, e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, aquilo que você aprende é seu, né?
Isso você não perde nunca, né? Mas às vezes a gente não aprende de verdade, né? Esse é o problema. Às vezes, assim, você acha que aprendeu, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano era tão bonzinho, ó, de uma hora para outra ficou totalmente com a pá virada, né? Assim, só que assim, não é que ele era bonzinho, na verdade ele não era, ele não tinha aquilo, né? É, será que alguém que passa por uma experiência e mata e rouba e faz alguma coisa, isso daí é fruto de uma circunstância ou essa circunstância revela aquilo que a pessoa já é mesmo, né? Me parece que é mais essa segunda opção, né? A pessoa é daquele jeito, às vezes ela pede até uma prova, porque ela sabe que aquilo é algo muito difícil para ela. Então, ela pede para nascer num meio ali de muito, muito adverso, onde ela está vendo crimes, onde ela está vendo gente roubando, onde ela está vendo uma situação assim de extrema falta de respeito, né? Às vezes ela pede justamente porque ela é daquele jeito, mas ela fala assim: não, dessa vez eu vou conseguir, eu vou superar isso daí. E às vezes ela não consegue, né? Então eu falo assim: nossa, ela nasceu naquele lugar ali, né? Só podia dar nisso. Na verdade, assim, aquilo já estava dentro dela e aquilo desabrochou, né? E Deus permite que ela passe por essas provas até para fortalecer o seu caráter, né? Então, exatamente, assim, aquilo que a pessoa aprende está dentro dela, né? Os cristos planetários, por exemplo, eles não precisam mais reencarnar, mas como Jesus, eles reencarnam para poder cumprir grandes missões, né, como Jesus. E uma das características dos espíritos crísticos, né, da esfera crística e dos espíritos puros, é que eles não estão mais sujeitos ao erro. Então, sabe, Jesus, a missão dele, né, que ele foi... ele sofreu assim vários ataques das trevas, porque as trevas sabiam, né, que ele vindo aqui ele não ia errar, né? Mas mesmo assim é aquela passagem da Bíblia, né, que diz que Jesus foi tentado pelo diabo, né? O que significa isso? Assim, esses espíritos inferiores, eles tentaram de toda forma criar obstáculos para a missão de Jesus. Mas é óbvio que Jesus tirou de letra, porque Jesus, um espírito crístico, um espírito puro, ele já conquistou tanto essa força de vontade, esse amor, esse desapego, isso tudo que eles são, né? Que eles não vão mais errar, né? Então, exatamente isso. E aí, assim, ele pergunta aqui: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira prova, à primeira ordem? Aí eu fico pensando assim, né? Por que será que Deus não criou a gente já tudo perfeito, né? Assim, olha que mão de obra que a gente tem, né? Para chegar até lá, né? Ele é Deus, ele podia ter feito todo mundo puro, né? O que vocês acham? Às vezes eu fico pensando isso, assim, por que será que ele já não criou todo mundo perfeito, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Fale, mãe. É lógico que aí não teria nenhum mérito, né? Que mérito teríamos nós se Deus já tivesse nos criado perfeito, né? É o que muitas vezes assim a gente pensa que as pessoas, os católicos, por exemplo, eles acham que Jesus foi privilegiado, né? Jesus foi o filho queridinho de Deus, que como eles não aceitam a reencarnação, pressupõe-se que Deus tenha feito criações diferentes, 2 pesos e 2 medidas.
O filhinho dele, Jesus, ele criou perfeito, né? Por isso que Jesus fez o que fez. Agora, nós outros, não nos criou perfeito e nós temos que batalhar pela nossa perfeição, senão não teria mérito. E também, se ele tivesse criado todo mundo perfeito, nem teria razão de nós estarmos aqui, reencarnados. Para que a reencarnação? Já somos perfeitos, já atingimos a perfeição, então não há necessidade de da reencarnação para buscarmos. E Deus estaria criando verdadeiros robôs. Nós seríamos todos iguais, robozinhos. É isso aí. Fale, Mara. Pode abrir seu microfone, Mara, e falar, querida. Isso. Não, só para rir um pouco. É tremenda sacanagem de Deus, né? Fazer a gente pastar desse jeito. Só para sorrir um pouco. Pois é, Mara. Mas às vezes eu fico pensando, falo assim, puxa, ele é Deus, ele podia ter feito tudo né, mais fácil, mas não, né? A gente é só para rir mesmo, é como a Mara falou, só para a gente dar risada, porque assim, Deus é a inteligência suprema, né? É a inteligência suprema, sem dúvida. Quem somos nós para discutir isso, né? Quem somos nós, né? Para falar assim, né? Eu às vezes brinco com o Benedito, falo assim, bem, mas não é possível que Deus tenha feito uma barata, um bicho tão nojento, qual que é a função disso, né? Ele fala, Elaine, pode parar, porque Deus é perfeito, não é você que vai dar conselho para Deus não criar barata. Verdade. E muitas outras coisas, né? E muitos outros bichos também, muitos né? outros bichos. Mas é isso, né? Assim, a gente... É só para dar risada mesmo, né? Assim, Deus não livrou ninguém da fileira aí, da fieira da evolução, né? Todos nós, é o que ele fala aqui, que nós temos, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, né, além disso, a desigualdade entre eles, os seres criados por Deus, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Olha que interessante, né? Quer dizer, existe uma inteligência por trás de toda a criação, né? Existe algo assim tão fantástico que é uma coisa assim que só pode ser um ser perfeito para criar isso, né? Porque é através dessa diferença entre nós que existe a perfeição, que todos nós chegaremos um dia a essa perfeição relativa, né? A esse grau de espírito puro. Porque Deus foi criando, e Ele não para de criar, né? De tal forma, assim, que nós temos Jesus, que é um ser extremamente mais evoluído, que é o nosso governador espiritual, que nos acolhe, né, porque ele já está muito lá na frente, e nós temos a oportunidade de ajudar irmãos que estão um pouco mais para trás, de ajudar os animais a evoluírem, né, até as baratas. E aí, assim, é uma coisa, é uma escala, é uma roda que não para, né? Pensa numa coisa perfeita, é isso, não? É um negócio muito bonito isso, né? Essa harmonia do universo, essa escala que você sempre tem alguém na sua frente para você pegar na mão dele e subir, e você sempre está pegando na mão de quem está um pouco mais abaixo para fazer com que essa pessoa suba também, né? Então, é algo... Essa escalada espiritual é algo muito, muito bonito, né? Eu gostaria de ouvir vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma
alguma outra coisa para falar desse assunto? Pai, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, filha, eu acho que está ótimo do jeito que você está explicando. Está perfeitamente fácil da gente raciocinar. Que, na verdade, o ensinamento espiritual, ensinamento moral, religioso, a humanidade criou uma mística em torno disso, e que o progresso que o progresso científico que o mundo está alcançando, está desmistificando essa fantasia que a humanidade criou. E, graças a Deus, o Espiritismo veio nos trazer essa lógica que o ensinamento espírita nos traz. Sem misticismo, sem fantasia, é uma lógica que, se a gente raciocinar isento de fantasias, não tem como contestar. E a pessoa só não vive esse ensinamento se ainda ela não está madura mesmo, né? Mas isso nos ajuda muito mesmo. Muito legal, muito legal. Tia Florinda, a senhora gostaria de complementar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão da evolução? Eu acho o nosso estudo de hoje foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a você, a todos vocês que ensinam muito bem, esclarecem a gente muito bem. Então, a questão da evolução é assim, a gente tem sempre que reencarnar, né? Chega um dia que a gente fica, assim, espírito puro, quero perguntar para você, e que não precisa reencarnar mais, mas esse dia vai demorar, né, Elaine? Ai, tia, eu acho que vai demorar muito, viu? Porque imagina, tia, que um espírito puro, ele tem que ser puro do ponto de vista moral e ele tem que entender tudo sobre as leis naturais. Então, ele tem que entender tudo de física, de química, de matemática, de biologia, de tudo, né? Tudo aquilo que envolve a natureza. Então, é uma evolução moral e é uma evolução intelectual, né? É uma coisa que está muito longe da gente, né? Está muito longe ainda. E cada reencarnação, a gente sobe um degrau a mais, né? Exatamente. A gente não sabe quantos degraus ainda tem na nossa escala, né? Mas a gente sabe que... um degrau, não tem jeito de subir mais? Pois é, né? Eu acho que essa evolução é tão lenta. Primeiro que não existe tempo para um espírito, né? Essa questão do tempo é uma coisa que da Terra, né? É uma coisa material, assim. Essa questão do tempo é algo complicado da gente entender, viu? A física atual, ela já está falando isso, né? Que essa questão do tempo, ela é muito relativa. O tempo é uma coisa muito relativa. Mas se a gente for pegar o tempo nosso aqui do nosso planeta, por que a evolução é tão lenta? Porque a gente precisa aprender bem, a gente só consegue aprender bem vivenciando. Por mais que a gente vá numa aula e tem um monte de coisa, pega assim uma enciclopédia, né? Fala assim, não, hoje eu vou ler tudo aquilo que existe no Google, eu vou ler, né? Para eu ficar bem sabido, imagina, né? Primeiro que você vai passar a vida inteira e não vai conseguir ler tudo que existe no Google, né? Mas vamos supor que fosse possível isso, né? O fato de você ler e de você saber não significa que você esteja vivenciando aquilo, né? Que você tenha incorporado aquele conhecimento. Quanta coisa que a gente estudou e a gente não lembra mais, né? Mas mesmo um cientista, Elaine,
ele erra, né? Ele vem, era para ele melhorar, se aperfeiçoar, mas ele acaba errando e voltando novamente. Sem Está dúvida. sempre repetindo, né? Não existe uma pessoa que saiba tudo, ela não sabe nada, né? É uma coisa que, por mais. É aquilo que Sócrates falava, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que não sei nada, né? Porque você começa a ter noção de quanta coisa falta para aprender ainda, né? Então, realmente é muito lenta essa evolução, né? Muito, muito lenta. Gratidão, né? Seu amor. Mara, você gostaria de falar alguma coisa mais? Não, eu adorei as explicações, aprendi bastante. Só o espiritismo mesmo para ajudar as pessoas a atingir a maturidade psicológica, né? Nem fale. É assim e esse progresso, nenhuma das religiões acho que colabora tanto quanto o espiritismo, né? Eu fico muito Aí- grata por Allan Kardec e por todos os outros seres que vieram, né? Assim, André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, que foi um grande intérprete Exatamente, do mundo espiritual, né, Mara? A gente só tem que agradecer mesmo, né? Só mesmo. Mas é uma grande lição mesmo o espiritismo, né? Exatamente. Quisera que a humanidade conheça isso muito brevemente, né? É só assim que acho que acelera o progresso dessa humanidade, né? Nem fale. Olha, aprendi muito, Elaine. Muito obrigada por tudo isso que você expôs aí, tá, Muito filha? obrigada pela sua Uma presença. boa noite a todos aí, tá? Obrigada. Mãe, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, filha, está perfeito. Viu? A sua explicação foi muito didática, muito coerente, e nós agradecemos bastante. A gente aprendeu muito, viu? Eu também Muito aprendi. Todos nós estamos aprendendo. José, vou deixar com você as últimas palavras e já vou pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente. A evolução faz parte de cada segundo da nossa vida. E deixo aqui as palavras da dona Mara, minha, tá aí, né? Que bom estarmos no Espiritismo e termos esses esclarecimentos, né? O quanto bom seria que todos os nossos irmãos de todas as religiões tivessem esses assuntos, essas pautas para discutir e para saber mais sobre a vida espiritual, né? Infelizmente, ainda é um tabu, né? E o Espiritismo vai mostrar para nós de uma maneira tão clara, tão natural, né? Que beleza, eu fico feliz em estar nesse grupo. Parabéns para todos aí, todas as opiniões, todos os esclarecimentos foram perfeitos. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer a Allan Kardec por ter reunido tantos conhecimentos que os médios passaram para ele, agradecer todos os espíritos envolvidos nessas respostas, para que possamos aprender. Vamos agradecer aos espíritos aqui presentes, porque todo trabalho como este tem um dirigente, e com certeza nesse trabalho também tem um dirigente que não é orgulhoso, não é invejoso, é um dirigente que, com certeza, pela humildade também está aprendendo, assim como nós. Obrigado, então, a esse Espírito que nos dirige, ou a esses Espíritos que nos dirigem. Vamos agradecer também os nossos mentores, que nos ajudam muito nesse momento, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, e muitas vezes vem palavras que a gente percebe que são sugeridas por eles. Então, como é bom viver e entender esse mundo espiritual dirigido pelo nosso Mestre Jesus. E vamos encerrar, lógico, com a prece que esse Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E obrigado, Senhor, por esse pão maravilhoso que recebemos hoje. E te pedimos perdão pela nossa pequenez, pelas nossas faltas. E queremos pedir também força a cada um de nós para que possamos perdoar aquele que por um acaso tenha nos ofendido. E não deixe, Senhor, que entremos pela porta larga, e sim procuremos a porta estreita da vida. E nos livre, ó Pai, de todo mal. Assim seja. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Esse estudo jamais seria do jeito que é sem esse bate-papo aqui, né? Isso daqui é precioso, né? Assim, a discussão, a interação que a gente tem. Então, eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui, tá bom? Eu agradeço também, agradeço a você e a todos os amigos daí que colaboraram também para o enriquecimento do nosso estudo. Muito obrigada. Beijão. Beijo para vocês. Muita paz para todos nós. Amém. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.